E hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios o advogado Diogo Magalhães e vamos conversar um pouquinho sobre um assunto muito interessante. Doutor Diogo, bom dia. Bom dia, Fabélia. Prazer recebê-lo aqui no nosso programa, viu? O prazer é todo meu. E eu quero, só te interrompendo, eu quero lembrar que o Dr. Diogo, ele escreve sempre no nosso site, tem sempre artigos dele publicados. Se você tiver alguma dúvida, uma sugestão de tema, também pode mandar para nós, que a gente encaminha para ele aí, doutor, se vire para escrever sobre o assunto, tá? Se é voltado para o agronegócio, a gente vai te espremer, tá bom? Com certeza. Muito obrigado, viu, Fabélia? É sempre um prazer estar aqui, podendo colaborar com o sucesso no campo. Conte sempre comigo. E hoje o assunto é a questão de arrendamento e direito de preferência. Vamos lá. Quem é arrendatário? Quem tem direito de preferência? Vamos deixar isso bem claro primeiro, de uma maneira bem... Vamos já pedir, né? Porque advogado tem uns termos técnicos que a gente fica perdido. Doutor, bem assim, bem light. Sim. É o seguinte, Fabélia, essa questão de arrendamento rural, como nós estamos numa região em que é muito aplicada a agricultura, a criação de bovinos, então o arrendamento rural é um contrato agrário que é realizado pelo o proprietário rural com um terceiro. Então, um arrendamento rural seria isso, aquele contrato feito com o proprietário de uma propriedade rural com um terceiro. Que vai explorar essa área. Exatamente. Esse contrato, ele tem que ter o objetivo de que o arrendatário exerça atividades pecuárias, agrícolas, agroindustrial, que esteja ligadas realmente ao agronegócio. Então, é nesses termos que nós temos uma espécie de contrato agrário chamado de arrendamento rural. Vamos falar assim vamos comparar um pouquinho assim com um aluguel de uma residência. Eu alugo uma casa, quando o proprietário ele quer aquela casa, ele vem e me avisa ali, e ele pode me avisar ali com 30 dias, é suficiente. Agora, lá no arrendamento, a gente sabe que a atividade, ela não é bem assim, tanto que os contratos normalmente são maiores, né, doutor? Exatamente. Ou esse prazo do contrato? Você se refere a quê? Esse prazo de durabilidade desse contrato, ele costuma ser maior do que um contrato de locação de um imóvel urbano? Com certeza, Fabélia. No geral, os contratos de arrendamento rural são firmados aí pelo um prazo mínimo, vamos dizer assim, de 3 anos. Isso é o mínimo. Vai depender da atividade que o arrendatário irá exercer naquela propriedade rural. E dentre essas situações do arrendamento rural, nós estamos aqui mais especificamente para tratar da questão do direito de preferência que o arrendatário tem nos casos em que o proprietário rural, vamos dizer assim, o dono daquela propriedade, ele vende um imóvel para um terceiro. Então, como é que fica nesse caso? Essa situação ela é muito delicada porque nós vemos isso acontecer constantemente aqui na nossa região. Muitas das vezes o dono de uma propriedade rural, ele firma um contrato de arrendamento com um terceiro, assim denominado arrendatário, e durante ali, vamos dizer assim, o curso daquele contrato, ele resolve vender aquela propriedade para um terceiro e não faz o que a lei requer nesses casos, que é possibilitar ao arrendatário o exercício do direito de preferência, ou seja, o proprietário daquela área, ele teria que notificar o arrendatário, para que então o arrendatário possa exercer o seu direito de preferência e em igualdade de condições adquirir aquela propriedade para si. Então esse é um requisito que a lei traz, e que às vezes não é obedecido e que às vezes não é cumprido por parte do produtor ou, aqui falando, do proprietário rural. Então, só para a gente entender um pouco mais desse direito, eu sou a dona da área, eu sou arrendador e eu resolvi vender, você é o arrendatário. Aí eu fiz um negócio aqui com um terceiro. A hora que eu faço esse negócio, o meu procedimento correto é eu te informar ou é aquele terceiro que tem que vir e falar com você? O que acontece é o seguinte, na verdade, a lei menciona, ela traz que o proprietário, no caso o arrendador, ele teria que notificar o arrendatário acerca daquele contrato de compra e venda, daquela negociação envolvendo aquele imóvel rural.
Só um pouquinho, deixa eu te interromper. Aí, a partir disso, dessa negociação, esse novo proprietário, se vai arrendar, ele tem a obrigação de manter ali, porque o arrendatário tem o direito de preferência com esse terceiro? Com certeza, o arrendatário ele tem o direito de preferência, né? E aí, depois de notificado pelo proprietário da propriedade, ele tem o prazo de 30 dias para poder manifestar se tem interesse ou não, né? Então, no caso, o proprietário da área, ele deverá notificar o arrendatário para que manifeste, né, o interesse na aquisição daquele imóvel. E como nós vimos, como eu disse, né, nem sempre isso acontece, né? Muitas das vezes, né, o proprietário de determinada propriedade, ele vende essa área para um terceiro e acaba não cumprindo as exigências da lei, que é notificar o arrendatário, né, para que ele então, caso queira, exerça, né, o seu direito de preferência no prazo aí de 30 dias. Bom, e isso ocorre com muita frequência, que o nosso tempo já está esgotado aqui, e só que esse assunto ele tem muito ainda para ser explorado. Eu quero você mais vezes aqui acompanhando a gente para trazer essas informações. Só para a gente encerrar aqui, ocorre muito essa situação dessa comercialização, dessa venda, de mudar esse parâmetro, esse cenário todo? Fabélia, com certeza ocorre muito, né? Às vezes até não é por má fé do proprietário de terras, né? Às vezes lhe falta o conhecimento, ele vende para um terceiro e, sem saber, deixa de notificar, né, vamos dizer assim, o arrendatário. E caso o arrendatário não tome conhecimento dessa venda, né, e ela se concretize, o arrendatário poderá depois, posteriormente, né, promover uma ação na justiça, depositar o preço pago pela propriedade e adjudicá-la a seu favor. Então, o arrendatário ele poderia, né, caso não fosse notificado, manifestar a justiça no sentido, né, de pagar o mesmo preço que foi pago pela propriedade e adjudicá-la ao seu favor. Então, isso é muito importante nos dias de hoje, no sentido de que preserva, né, a negociação que está sendo feita entre o proprietário da terra e um terceiro. E evite que surja uma questão polêmica, uma questão jurídica, né, a partir daquela situação quando não há notificação do arrendatário. Então é importante que o proprietário rural ele faça essa notificação, ele procure um advogado da sua confiança, né, e se intere de todas essas questões que envolve a questão do arrendamento rural, né, essa necessidade de notificar o arrendatário para que não sofra, né, vamos dizer assim, situações judiciais inesperadas. O que nós vemos muito aqui às vezes é o proprietário rural tentar burlar essa condição da lei, né, em situações em que ele faz um contrato de compra e venda, chamado contrato de gaveta, ele guarda esse contrato e só registra a compra e venda ali, né, no cartório de registro de imóveis, depois que encerra aquele contrato de arrendamento com o arrendatário. Nessas situações, o arrendatário ele poderia ainda, né, se valer do direito, do exercício do direito de preferência, promovendo uma ação, porque a lei prescreve, ela dispõe que o arrendatário tem um prazo de 6 meses, né, depois que for registrada a alienação da propriedade rural, para poder exercitar o seu direito de preferência. Então ele poderia, né, mesmo sabendo que há um contrato de compra e venda, mas o registro se deu posteriormente, logo após o registro, né, ele promover as medidas judiciais cabíveis para poder reaver esse imóvel que estava, né, arrendado para ele. Então... Bom, doutor, nosso tempo está esgotado e eu quero agradecê-lo porque o assunto ele é muito interessante, com certeza há muitos detalhes. O espaço está aberto para sugerir também, que às vezes você tem lá as informações que nós ainda não a temos, para você trazer para nós aqui no Sucesso no Campo, e nós vamos em busca de mais momentos como esse para a gente falar do direito de preferência, do direito do proprietário, do direito do arrendatário. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, Fabélia. Muito obrigado, Sucesso no Campo. Contem sempre comigo.